Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, pelo Face. E hoje, conforme anunciado na última segunda-feira, nós temos a edição do primeiro Diálogos por São Luís, que é temático. E o primeiro tema tinha que ser sobre saúde, tanto por conta da pandemia, por conta também dos indicadores da nossa cidade, mas é indispensável que nós debatamos a questão do Diálogos por São Luís, especialmente do tema saúde. Amanhã, 7 da noite, será educação. Sexta-feira será uma área geográfica, será a região Itaquibacanga. E para esse nosso primeiro debate, nós temos hoje 3 convidados. Gorete Bandeira, que é enfermeira, é atualmente presidente do Conselho Municipal em Defesa do Idoso da cidade de São Luís. Também é mestre na área de saúde pública e atua bastante na área de saúde da família. Alan Patrício, odontólogo, salvo o melhor juiz, é isso, Alan? E também é chefe da assessoria especial na Secretaria de Estado de Saúde. Ele também coordena o organismo de base de saúde do PCdoB. E nós temos o Rodrigo Lopes, que é médico, já foi da direção da MCE também está nos bancos acadêmicos. Foram os 3 que acolheram o nosso convite para poder debater. E como é que nós vamos fazer hoje, pessoal? Eu vou fazer uma apresentação, um diagnóstico com algumas propostas iniciais. O objetivo é debater, não tem proposta fechada. Isso aqui é um ponto de partida, que tem que ter a participação dos especialistas, mas também a sua participação. Então, nós queremos que você mande a sua contribuição pelos comentários. Se alguém quiser falar também, pode pedir o link da reunião, que aqui a gente está numa sala do Zoom, que a gente compartilha com vocês, para poder você mesmo falar. Se não, manda por escrito, que a gente tem o maior prazer de amplificar o debate. Que dessa forma, a gente vai ter um plano de governo que efetivamente enfrente os problemas da cidade de São Luís e, mais importante, que apresente resultados, que apresente propostas, que apresente o caminho para a superação desses desafios. Então, eu vou pedir para o Leonardo, que está aqui na nossa retaguarda, poder estar apresentando os slides rapidamente enquanto a gente fala. O objetivo foi... Pode, Léo, por favor? O objetivo foi justamente falar sobre saúde pública por conta da pandemia, até porque a atenção primária tem um papel essencial no combate à pandemia, desde fazer o acompanhamento, o diagnóstico, pode orientar onde a gente deve estar fazendo mais testagem, pode atualizar toda a nossa estratégia de atuação. Eu não sei se está bem centralizado para todo mundo. As principais causas de internação na nossa rede municipal: 17 mil são decorrentes de gravidez, 9.200 de tumores e câncer, 8.200 internações de doenças do aparelho digestivo e 5.400 são lesões. E aí, por aí, a gente consegue mais ou menos imaginar para onde deve ser direcionada a nossa rede e a nossa atuação enquanto poder público municipal. Pode passar, por favor? Próximo slide. O objetivo é sempre comparar com situações parecidas com a nossa. Pode passar, por favor. E para saber justamente o que os outros estão fazendo, que nós podemos fazer também. Em segundo ponto, eu queria destacar o tamanho da nossa rede municipal hoje. Hoje, São Luís conta com apenas, da rede municipal, são apenas 4 hospitais. Socorrão 1, Socorrão 2, Hospital da Mulher e Hospital da Criança. É muito pouco. Apesar de que, para isso aqui, quem vai ajudar bastante é justamente o governo do estado, com a construção do Hospital da Ilha, que vai desafogar o nosso hospital, vai permitir que São Luís tome conta especialmente da atenção primária, que é, sem dúvida alguma, o mais importante. 3 centros de odontologia, são apenas 4 unidades mistas, 4 CAPs, são 5 centros de especialidades, 2 unidades de pronto atendimento e 14 centros de saúde. Portanto, toda a nossa rede municipal, a gente percebe que não é uma rede grande, pelo contrário, é uma rede pequena, é menor que a rede, por exemplo, da cidade de Teresina, o número de profissionais que atuam, o número de equipamentos de saúde que tem à disposição, e eu estou falando das redes municipais. Estou comparando com Teresina, que é uma cidade um pouco menor que a nossa, mais pobre do que a nossa, a gente tem muito mais condição, mas infelizmente não é dada a mesma prioridade e isso é algo que a gente tem que superar. Próximo slide, por favor. Mais um ponto, pode passar, esse é o quadro da nossa rede, a gente vai estar disponibilizando. A nossa prioridade tem que ser a atenção primária à saúde, até porque ela é a porta de entrada. Por lá é que devemos justamente orientar sobre a prevenção de doenças e a propagação de epidemias, solucionar os possíveis casos
antes que haja algum agravamento e direcionar os mais graves. Então, quanto mais a gente investir na atenção primária, mais qualidade de saúde nós vamos ter e uma cidade mais saudável nós vamos ter. Pode passar, por favor? E esse é o nosso compromisso, aumentar os investimentos, aumentar a disposição do serviço para a população de São Luís. Quanto mais atenção primária nós tivermos, atenção básica, sem dúvida alguma, melhor serão os nossos indicadores. E quem sofre com esses indicadores ruins é justamente a população mais pobre, mais carente da nossa cidade. Por favor, pode passar? Repito, quem quiser pode ir mandando suas perguntas, que a gente vai registrando e eu vou estar fazendo para os nossos especialistas depois. E qual é o nosso tamanho das nossas unidades básicas de saúde? E aqui é um dado impressionante. Nós temos apenas 54 UBS na cidade de São Luís. O investimento é de apenas 81 milhões. Isso significa que só dá uma cobertura de 35% e 64% da população de São Luís hoje não tem cobertura com unidade básica de saúde. Ou seja, aproximadamente 615 mil pessoas não estão sendo atendidas da forma que deveria. O que deixa claro, evidente, que essa tem que ser a prioridade do próximo governo. Avançar muito na atenção básica, comparando com Teresina. Teresina gasta 87 milhões, mesmo sendo menor que São Luís e o orçamento menor. E lá a área de cobertura está praticamente 100%. Das UBSs hoje tem a cobertura na cidade de Teresina. Pode passar, por favor? Próximo slide. E o objetivo é justamente esse. Em alguns casos, a pessoa tem diabetes, às vezes tem que amputar o pé, a perna, por falta do acompanhamento lá na base. Prevenir é, sem dúvida alguma, o melhor caminho. A cidade mais saudável não é necessariamente aquela que tem mais hospital, mas é aquela que trata melhor os doentes, sem contar que é muito mais barato você prevenir na atenção primária, na atenção básica, do que depois. Nosso índice de cobertura. A gente está na 24ª posição no índice de cobertura entre as capitais. 3/4 dos ludovicenses não têm cobertura de saúde bucal. Ou seja, 75% não tem. E a gente sabe que isso afeta o desenvolvimento da saúde das pessoas. Apenas 35% da população recebe atenção na saúde da família. Pode passar, por favor? Então, esses são os indicadores que nós iremos enfrentar para, ao final do nosso mandato, a gente poder estar sendo julgado e avaliado como esses indicadores nós superamos. Outros estados, outras capitais fizeram, chegou a hora da São Luís também dar essa priorizada. Aqui para poder comparar um pouco com Teresina, pessoal. População de São Luís, 1.100.000, população de Teresina, 800 mil. Unidade básica de saúde, são 54 em São Luís. Em Teresina, 91. Ora, é óbvio que a saúde preventiva em Teresina está indo melhor. Cobertura de saúde da família, 35%. E de saúde bucal, 26% de São Luís. Enquanto que em Teresina é 100% e 98%. Esses indicadores serão a nossa prioridade na saúde. Justamente reduzir essa defasagem. E aí a gente vai buscar dinheiro no governo federal, emendas parlamentares, direcionando, com a abertura do Hospital da Ilha. A gente pode mudar o perfil do gasto hoje da cidade de São Luís. O que hoje já é realizado no Socorrão é um verdadeiro ato de heroísmo pelo número de leitos e pelo número de atendimentos. Mas o Hospital da Ilha, que o governador Flávio Dino está construindo, com previsão de entrega em 2022, vai desafogar e permitir que a rede municipal cuide principalmente da atenção básica. Por favor, pode passar. Então, esse vai ser o caminho para avançar bastante. Média e alta complexidades. No Socorrão 1, nós temos 116 leitos apenas. São 11 especialidades e aí a gente pode dividir melhor as especialidades. O que o Socorrão 1 vai fazer, o que o Socorrão 2 vai fazer, o que os hospitais estaduais vão fazer. Quanto melhor a gente dividir a especialidade, mais bem atendida estará a população. São 600 cirurgias mês, 5.500 atendimentos de urgência por dia e 11% de todo o orçamento da saúde. Então, eu registro o trabalho, o feito que os trabalhadores do Socorrão realizam, mas é de muita dificuldade com esse número de leitos, esse número de atendimento, até porque o Socorrão atende muita gente também de outras cidades que vão desaguar justamente para o Hospital da Ilha de responsabilidade do governo do estado. Pode passar? Eu já estou quase encerrando a minha participação para poder também ouvir os nossos especialistas. E a gente tem algumas propostas iniciais para o debate. Uma delas é a Casa da Saúde da Primeira Infância. Nós vamos cuidar melhor das nossas crianças. Então, o ideal é que a gente tenha um centro de saúde que seja especializado para essas crianças, especialmente de 0 a 6, com atendimento específico nos bairros. A gente sabe que quanto melhor a gente cuidar das nossas crianças, mais saudáveis elas serão.
elas terão melhores condições de desenvolvimento. Então, uma atenção especial do nosso governo vai ser a primeira infância. Segundo ponto é a Força Municipal de Saúde. O governador Flávio Dino criou a Força Estadual, justamente intensificando a estratégia de saúde da família em algumas cidades do menor IDH. Nós faremos em vários bairros. Até a gente aumentar o número de UBSs, a Força Municipal de Saúde, que será uma equipe de médicos, uma espécie de volante, vão estar percorrendo os bairros da cidade, especialmente os bairros com os piores indicadores e onde há hoje a maior omissão. E a terceira proposta, que é o ponto de partida para o nosso plano de governo, é algo que a gente tem chamado de Inova Saúde, que é expandir, organizar, capacitar com apoio na inovação da rede. A gente precisa levar tecnologia, a gente precisa repensar na distribuição das nossas UBS, na criação de novos espaços, e isso é indispensável que a gente pense isso de forma tecnológica. Mais uma vez, o exemplo vem, inclusive, do governo do Estado. Mas esse é o ponto de partida. Eu quero ouvir a sua opinião e também quero deixar aberto para o nosso debate. Como o primeiro debatedor dessa realidade que nós temos na saúde, eu queria passar para o Alan Patrício poder fazer as suas considerações. Alan, acho que 10 minutos é o suficiente, mas um pouco mais pode ficar à vontade, para a gente poder, tema livre, para a gente poder justamente subsidiar o nosso plano de governo. É contigo, Alan. Valeu. Oi, Rubens. O Rodrigo, Gorete, todos que estão aqui com a gente nesse momento democrático de debate e construção de ideias. Bom, primeiro, parabenizar, Rubens, a tua iniciativa, né, de fazer esse debate, essa conversa com a população de São Luís, né, e sei que você fará isso durante toda essa caminhada, nesse primeiro momento virtualmente, mas na hora que for possível você fará presencialmente, porque essa é a tua característica, tu és assim, tu és um cara que gosta de gente, é um cara muito querido de tanta gente que a gente sabe. Bom, dito isso, o diagnóstico que você nos apresenta é extremamente rico, né? Você vai no ponto focal, de fato, daquilo que uma gestão municipal precisa prezar, né? Precisa buscar. A gente já labuta na saúde coletiva já há algum tempo e fica triste, às vezes, de não conseguir ver aquilo que a literatura já nos apresenta como algo sedimentado, algo já bastante debatido, estudado, né, que é o fortalecimento da atenção básica, né? E a gente precisa, de fato, tirar isso do papel, sabe, Rubens? Chegou a hora da gente parar de dizer que a atenção primária, a atenção básica, elas é que fomentam a saúde pública, né? Não dá mais para a gente ficar só dizendo isso, a gente precisa vivenciar isso, né? E não é possível você vivenciar essa conceituação, que já é uma conceituação bastante sedimentada, sem fazer, de fato, investimento na área, né? Não dá para entender a gente, em pleno 2020, ainda ter uma cobertura de estratégia de saúde da família, de atenção básica, de equipe de saúde bucal tão diminuta, né, na nossa capital. De fato, a gente precisa ter os olhos voltados para essa necessidade de, primeiro, aumentar essa oferta de serviço, não só aumentar essa oferta de serviço em números, mas dar condições para que essas equipes que estão na ponta, de fato, possam exercer os seus devidos trabalhos, possam, de fato, exercer aquilo que são as suas atribuições, né? Agente comunitário de saúde, que é uma categoria fundamental, extremamente sensível na resolução de problemas básicos de saúde, que, se não forem enfrentados, gerarão essas internações que você aqui nos apresentou. A gente tem, a cada 10 internações, 3 internações poderiam ser evitadas, né? Se a gente tivesse, de fato, um trabalho na atenção básica de prevenção e de promoção de saúde, que pudesse evitar que essa condição de saúde ficasse cronificada e avançada e levasse, de fato, o indivíduo a buscar um serviço de alta complexidade. Então, os olhos da gestão municipal no quesito saúde precisam, de fato, estar voltados, estar direcionados para o fortalecimento da atenção básica, para além daquilo
que está escrito no papel, para além daquilo que está na literatura. De fato, fazer com que a atenção básica tenha esse direcionamento de uma política prioritária de saúde. E aí, Rubens, na busca de enriquecer ainda mais o debate, né, daquilo que você está construindo como ideia, eu fiz algumas anotações aqui. Entre elas, por exemplo, acho que é fundamental que a gente implante nas unidades básicas de saúde da capital maranhense o PEC, o Prontuário Eletrônico Cidadão, né, que dará condição para que esse indivíduo possa, em qualquer unidade que ele for frequentar, ter reconhecida a sua condição de saúde, ter reconhecida a sua evolução na sua condição médica, né? Então, esse eu acho que é um ponto que a gente vai precisar, de fato, trabalhar, conversar com o pessoal da tecnologia, que é desenvolver essa ideia de que todas as nossas unidades estejam capacitadas para receber o PEC, né? O nosso prontuário. Você fala muito, inclusive já traz como um dos seus itens aí de propostas a questão das inovações, e não dá para a gente também abrir mão hoje da tecnologia, né? Essa pandemia ela bateu na nossa cara com muitas verdades, né? Entre essas verdades, essa possibilidade da gente ter resolutividade à distância com o uso de tecnologia. Então, os nossos agentes comunitários de saúde, eles precisam ter capacitação, estarem capacitados e estruturados com tablet, né? Informação imediata, informação na hora, né? Quer dizer, o cara faz a visita domiciliar, visita a área de atuação dele e já informa para um banco de dados do município a informação de cada um daqueles indivíduos que estão sob a sua guarda, que estão sob os seus cuidados. Então, como já é um ponto que você já traz como proposta, acho que a gente poderia só ratificar, trazendo esse exemplo do agente comunitário de saúde. A gente tem no Estado uma experiência muito interessante, Rubens, de sala de situação, né? Que no Estado o secretário Carlos Lula chamou de Conecta SUS, né? Que é um espaço da gestão que tem vinculado todas as informações, compilado todos os dados, e que, a partir desses dados, gera informação. Quer dizer, gera condições do gestor promover política pública. Então, acho que a gente precisa também, em São Luís, desenvolver essa ideia da sala de situação, uma espécie de um Conecta SUS municipal, para que a gente possa ter todas as informações, todos os dados relacionados à saúde municipal compilados num único espaço e, a partir dali, então, gerar os estudos necessários para o desenvolvimento de políticas. Centros diagnósticos, né? A gente vê em São Luís muita fragilidade no usuário do sistema, principalmente o usuário SUS, né? Muita dificuldade de realização de exames diagnósticos um pouco mais específicos. Então, acho que a gente também vai precisar, na hora que for pensar na resolutividade na nossa rede municipal, pensar em espaços como esses centros de diagnósticos, de fato, para facilitar o trabalho, tanto da atenção básica, como na hora que a gente for regular esse usuário para a rede estadual de média e alta complexidade. Eu também anotei aqui, como uma outra sugestão para o nosso debate, um CAPS. São Luís não tem CAPS álcool e drogas para adolescente, Rubens. Isso é uma epidemia, né? A questão da saúde mental, na verdade, é hoje uma grande epidemia, e a questão do álcool e drogas em adolescentes também, algo muito grave, que a gente vai precisar também sentar, debater e desenvolver a possibilidade desse espaço. Rubens, nesse primeiro momento, essa é a minha colaboração. Tá? Agradeço muito o teu convite, estou aqui à disposição para aquilo que você precisar. Obrigado, Alan. Na verdade, eu fiquei anotando tudo, toda a nossa equipe também está anotando, porque o objetivo é esse, trazer justamente os especialistas a partir de um diagnóstico e, sem dúvida alguma, engrandecer o plano de governo. E com o registro, Alan, nós somos do PCdoB, partido do governador Flávio Dino, que foi o governador que mais cumpriu o compromisso no último mandato. Então, os compromissos que nós assumimos, que nós incluímos no plano de governo, serão de fato tratados como prioridade. Como é que a gente pode pensar em não ter um CAPS AD voltado para adolescente em São Luís?
O Conecta SUS, que deu certo no governo do Estado, por que nós não vamos ter aqui também? Prontuário eletrônico, que é justamente naquilo que a gente tem chamado do Inova. Tablet para agente comunitário de saúde, que é algo que é razoavelmente barato e permite que a gente pare de ter muito achismo na definição das políticas públicas. A gente passa a trabalhar com evidências. E a política pública tem que ser tratada desse jeito. Então, eu quero te agradecer pela tua contribuição. E para a gente dar sequência, queria convidar agora Gorete Bandeira para fazer a sua exposição. Por favor, Gorete. Rodrigo. Microfone agora. Então, assim, eu trabalho já na Estratégia Saúde da Família desde 2000, né? Então, eu tenho muita prática de Estratégia Saúde da Família. E se vocês me perguntarem como é que você pode fazer uma avaliação quando você entrou e como está agora, eu digo que está bem pior do que quando começou a Estratégia Saúde da Família, né? A gente sabe que a hierarquização dos serviços, do nível de complexidade, ele está organizado, é como se fosse uma pirâmide, né? E 80% da população tem que entrar pela atenção básica, 15% na média complexidade e apenas 5% na alta complexidade. Mas a gente observa que essa pirâmide está investida. Por quê? Primeiro, como tu falaste, a população que é assistida pela estratégia, ela ainda é muito baixa, né? Em torno de 30% e 35%. E aí o que acontece? A gente chama as pessoas que são fora da área de abrangência, que elas têm que chegar de madrugada nas unidades básicas de saúde para marcar uma consulta. E nós temos que a gente chama de área de escrita, que é aquela comunidade que nós somos responsáveis. Por exemplo, na minha prática, eu sou responsável pela Vila Brasil, que é uma área muito difícil, que tem muito usuário de droga, é muito difícil de chegar lá, desmanche de carro, desmanche de moto, então é uma área muito complexa, né? Mas, graças a Deus, eles respeitam um pouco a nossa entrada lá e tal. Mas eu tenho 7 agentes de saúde, cada agente de saúde ela é responsável por 750 pessoas e dentro da própria Vila Brasil, muita gente é desassistida. E aí elas vêm com os encaminhamentos dos agentes de saúde e aí o que acontece? Aí a gente faz o atendimento lotado de gente, né? Acaba que a gente não faz um atendimento de qualidade porque é muita gente no corredor aguardando. E aí vem a via crucis do paciente. Aí, quando a gente precisa solicitar exame, encaminhar para outros especialistas, aí vão para a fila do SEMARC, certo? Aí tem que chegar também de madrugada, faça sol, faça chuva, estão lá na fila do SEMARC. Então, é muito complicado, realmente, tem que ampliar, né, essa equipe da atenção básica, e porque nós, além de todos os programas da atenção, dessas pessoas que nós atendemos, nós somos responsáveis por muitos programas. Então, a gente tem o programa da vacina, a gente tem o programa da hipertensão, do diabetes, tem um programa de hipertensão e diabetes que funciona de forma muito aquém daquilo que a gente gostaria, porque a gente fornece insulina, a gente orienta, né, educação e diabetes. A gente orienta, fornece insulina, fornece o aparelhinho de fazer a glicemia, mas o nível a quantidade de amputação é imensa, é uma coisa assim fora do normal. Por quê? Porque falta profissionais na atenção básica para fazer essas orientações, e aí falta medicação da atenção básica, e aí o que acontece quando falta medicação da atenção básica? O paciente que é hipertenso, ele fica 3, 4 dias sem tomar o medicamento, aí o que acontece? Ele vai descompensado e dá entrada nas emergências, e às vezes vai até a óbito por conta disso, né? Então, a gente faz o pré-natal do homem também. Agora é uma coisa que foi inserida pelo Ministério da Saúde, o pré-natal do homem. A mulher vem acompanhada do homem, a gente solicita os exames quando necessário. E tem um programa que a gente chama de SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que todas as pessoas que estão no Bolsa Família passam pelo SISVAN. E como nosso amigo Alan falou, né, seria muito importante que a gente tivesse um pouco mais
a estrutura de internet nas unidades básicas de saúde, com computadores. Por exemplo, na minha prática, eu faço 3 preenchimentos de fichas. Como eu não tenho um computador, não tem na unidade, eu trago em casa, aí eu vou trabalhar. É um retrabalho, como as agentes comunitárias de saúde também. Tem que preencher as fichas, aí essas fichas são repassadas para mim, eu digito uma parte, outra parte eu levo para a Secretaria de Saúde. Então, seria muito importante que nós ampliássemos não, né? Que a gente implantasse esse serviço. Uma outra coisa também, eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, eu sou acupunturista e eu trabalho na unidade mista de São Bernardo, numa equipe de atenção básica. E lá eu faço acupuntura, faço reiki, faço meditação. E hoje são 29 práticas integrativas e complementares em saúde, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Mas, assim, elas são... muito poucos locais e é pelo amor que a gente tem ao nosso trabalho que a gente acaba fazendo isso, e a procura é imensa. A gente tem lista de espera para os pacientes que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma acupuntura na vida, eles fazem na atenção básica. A gente precisa também olhar isso com carinho, certo? Outra coisa também muito importante, São Luís tem mais ou menos uma média de 8% da população idosa. E cada dia, né, a partir de 60 anos, nós ficamos idosos. Eu sou idosa já. Então, vocês vão ficar idosos também, né? A gente só tem um caminho, ou ficar idoso ou morrer. Então, ninguém quer morrer, todo mundo quer ficar idoso. E aí nós temos um grande problema aqui em São Luís. A gente sabe que a violência contra a pessoa idosa, a gente não chama mais de idoso, é pessoa idosa, né? A violência contra a pessoa idosa, ela é demais, principalmente em nível familiar. E aí o que acontece? Nós temos uma rede que a gente chama de RENAD, né? Uma rede que dá apoio, que entra a promotoria, entra a delegacia do idoso, os conselhos. Mas aí a gente identifica, às vezes, um idoso sendo maltratado, e aí esse idoso, às vezes, ele vai para um hospital, mas ele tem que voltar para a casa da família, porque não tem para onde ele ir. Aí seria interessante uma casa de passagem também, que esse idoso ficasse nessa casa de passagem, né? Até que uma equipe de psicólogo, assistente social, desse assistência àquela família, até que aquela família tivesse apta para receber de volta aquele idoso. Nós também não temos uma ILPI municipal, que é o Instituto de Longa Permanência da Pessoa Idosa, que é o antigo asilo, não se chama mais asilo, hoje é ILPI. Nós temos uma para ser inaugurada, né, mas vai comportar poucos idosos, apenas 20 idosos, e a nossa cidade precisa, né, que a gente tenha um olhar mais carinhoso por essa população. A acessibilidade da pessoa idosa é muito complicada aqui em São Luís. Então, acho que era isso que eu queria falar. Algumas coisas o Alan falou, né? Estou para não ficar repetitivo, mas eu quero parabenizar, né, a iniciativa desse debate. É sempre bom, é uma troca de conhecimento, né? E principalmente na política. Não basta apenas ser uma questão de ponto de vista, mas também um campo de visão. Muito obrigada. Na verdade, nós aqui agradecemos, Gorete, e o bom é que uma apresentação justamente complementa a outra, e o objetivo na escolha dos nossos debatedores foi justamente isso. Então, de fato, a situação das pessoas idosas em São Luís merece uma atenção especial, tanto o ILPI como também uma casa de passagem. E casa de passagem eu já recebi várias reivindicações para o plano de governo de outras pessoas que também sofrem bastante violência. Ter também o teu relato daquilo que tu vês na prática é um atestado do seguinte, que tem muitos direitos sendo negados. E quem é que mais sofre com isso? Justamente quem é mais pobre. Naturalmente, tu não vai conseguir reestruturar toda a rede, mas tu pode começar passo a passo, e quando tu disser o seguinte, olha, eu vou reestruturar esse posto, tu faz ele com padrão de qualidade, com informatização, com equipamento, com equipes multidisciplinares. Então, o desafio é esse. Antes de eu passar para o Rodrigo, se me permite, Rodrigo, só ler algumas intervenções que a gente já teve aqui nas redes sociais. No Instagram perguntaram como é que pretende manter a equipe multiprofissional na atenção básica se o governo diminuiu o NASF.
E aí eu vou pontuando algumas e depois tu ficas à vontade, Rodrigo, rapidamente. São Luís, capital do estado, tem uma quantidade grande de doenças relacionadas à pobreza. Como é que a gente pode lidar? Na verdade, a gente está falando basicamente sobre isso e agora, com esse relato da Gorete, a gente deixa ainda mais claro que é o caminho inverso e é priorizar a atenção básica, a atenção primária. Estruturar as unidades com condições necessárias para aumentar a resolutividade, é isso que a gente pensa no programa Inova Saúde. A Luz Cleide no Insta pergunta se fala de saúde única, sobre a questão das políticas públicas animal. Isso aqui eu acho que merece uma live específica só para debater essa questão de políticas públicas para os animais, fica recebido como sugestão de debate. Por que em Teresina já tem melhores condições e indicadores de saúde se aqui nós temos mais acesso e mais recurso? É isso que a gente está falando, é priorização política, é aquilo que o Alan falou de tirar do papel, não ficar apenas no discurso. O Oswaldo pergunta, o João Paulo tinha um posto de saúde que atendia a comunidade e já faz mais de um ano que fechou. Existe a possibilidade de retornar ao posto? Na verdade, a gente tem que analisar onde nós temos que aumentar. Continuar com a quantidade que nós temos hoje é insuficiente. Eu chego no Saviana, por exemplo, o pessoal reclama, olha, aqui também não tem uma UBS, não tem um posto de saúde. Então, de fato, a gente tem que redimensionar a rede, mas sem diminuir, pelo contrário, aumentando e justamente decidindo para onde a gente vai aumentar. Rodrigo, é contigo agora a palavra e de já agradecendo ter aceito o nosso convite. Que é isso. Eu que agradeço, Rubens. Agradeço demais a oportunidade. Agradeço a todos os debatedores que vieram previamente a mim, o Alan, meu companheiro de trabalho, a Gorete, que eu conheci hoje, mas espero que a gente possa se conhecer depois na lida diária, né, dos pacientes. E quem sabe a gente já não encaminhou um paciente para outro, né, Gorete? Mas vamos lá. Agradecer mais uma vez, Rubens, a oportunidade, né, dar boa noite a todos os ouvintes, todos que estão nos vendo agora nesse momento. O que eu vejo é o seguinte, acho que de dois pontos principais, acho que aquele que tem um peso maior para que a gente possa pontuar, como o Alan bem pontuou, é a questão da inovação. Essa pandemia, ela veio realmente mostrar para a gente as nossas grandes dificuldades, mas também, como toda crise gera uma oportunidade, eu acho que ela veio mostrar a oportunidade que a gente tem diante dos nossos olhos, que sempre teve, só que agora na pandemia foi mais evidenciada, que é a questão da tecnologia, né? Então, assim, todo lugar por onde eu passei, eu fiz uma das minhas residências, eu fiz em Curitiba. Uma coisa que me chamou a atenção lá foi o seguinte: todos os sistemas eles são informatizados e interligados. Você virtualmente não escreve mais. Eu desaprendi a escrever lá em Curitiba. Então, basicamente, o hospital inteiro se comunica com o sistema, esse sistema se comunica com o sistema dos municípios, os municípios estão interligados. Você pede um pedido de um exame para um paciente, ele não tem que entrar numa fila digital. Você visita esse paciente na unidade, na casa dele, o agente de saúde lá, naquela época, isso foi em 2009 que eu fiz residência lá, naquela época ele já ligava, vou marcar o exame do paciente tal, da casa tal, marca o dia tal, e já dizia ao paciente, ó, seu fulano, você vai fazer o exame tal do eletro na unidade tal, dia tal. Pronto. Então, assim, uma coisa que eu tenho certeza que você tem, se for de fato o nosso prefeito, é que você tem que priorizar essa questão da tecnologia. Não existe um sistema de saúde digno, né, digamos assim, não sei se a palavra é muito forte, mas não existe se você não tiver um sistema informatizado forte, né? Então, telemedicina, hoje com essa pandemia a gente usou muito, a parceria que o governo do estado está tendo agora na pandemia do coronavírus com o Banco Itaú, ele disponibilizou para a gente uma telemedicina com especialistas do Sírio-Libanês. Então, hoje, os nossos médicos das nossas UTIs coronavírus, eles podem entrar em contato com médicos do Sírio-Libanês. Telemedicina é uma coisa que hoje você tem em qualquer lugar, basta um telefone, um tablet, ou um notebook, ou um telefone, como a gente tem, né, um smartphone. Então, é muito simples você fazer isso. Junto com um sistema mais inteligente, você pode integrar, como eu te falei, essa questão de exames, essa questão de consultas, a questão de cirurgia, a questão de regulação, tem que estar tudo interligado. Então, os sistemas têm que conversar, que é um grande problema também que a gente tem hoje. Às vezes, o hospital A desenvolveu ou comprou um sistema, o hospital B ele tem um outro sistema, o Estado tem um sistema tal, a Prefeitura tem um sistema tal que não conversa. Então, tem que ter um amplo diálogo para que seja um sistema único, universal, como a Alan falou, do prontuário, né? Então, sim, eu acho que tem que ser massivo esse investimento aí, tem que ser, assim, uma prioridade, acho que 0001 nessa questão da saúde. E, junto com isso, tu consegue também uma terceira coisa que é muito barata com a tecnologia, é a educação à distância.
o EAD. Então, você pode capacitar todas as suas equipes de saúde da família, você pode capacitar quem você queira, até não só a nível de assistência, né, na ponta, mas também no nível gerencial, a sua parte administrativa, a sua parte dos seus gestores. Hoje você já tem mestrados online, você já tem várias especializações que são EAD. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que investir muito e fiquei muito feliz de ver isso no teu programa de governo. Esse Nova Saúde realmente é uma coisa que tem que ser prioritária. E, assim, queria só dar uma sugestão em relação à Força Municipal de Saúde, que também a gente viu aqui no estado que a Força Estadual, ela realmente foi um divisor de águas para a gente poder ter resultados melhores em vários níveis, né? Agora, na pandemia, por exemplo, eles estão nos ajudando em várias questões. Na questão indígena, a gente deslocou a Força Estadual. Então, a Força, ela é como se fosse um exército que você pode mover ele para onde você quer, né? E atuar num ponto específico. Então, por exemplo, na Força Municipal de Saúde, poderia ter um diferencial, já elencando aquele segundo ou primeiro slide que tu mostraste, que tem vários agravos que acometem as pessoas, o segundo ali era a oncologia, né? Então, a gente tem um problema muito grande na rede de oncologia daqui de São Luís, já melhorou muito, mas ainda dá para melhorar muito mais. Então, tu poderia deixar um ponto focal dentro da Força Municipal de Saúde de atenção básica a algumas áreas. Eu vou elencar 3. Oncologia, assistência materna infantil e doenças crônicas que já existem, diabetes, hipertensão e os pacientes nefropatas. Então, de repente, essa Força Municipal de Saúde poderia fazer num formato, então, sei lá, dos próximos 3 meses, 90 dias, vamos fazer uma Força Municipal de Saúde voltada para a oncologia. Qual é o bairro que está tendo maior número de casos de câncer de colo de útero, que é um câncer que tem muito aqui nas nossas mulheres jovens que adoecem por uma patologia completamente evitável. Então, qual é o bairro? Sei lá, Liberdade. Vamos jogar a Força Municipal de Saúde, oncologia lá, na Liberdade, para ficar durante 3 meses, entendeu? Aí poderia se ver também na parte materna infantil, onde é que está tendo maior número de gestações de alto risco e tudo mais. Onde é que é o posto de saúde que tem o maior número de pacientes nefropatas ou diabéticos e tudo mais, e deixa uma força municipal voltada para isso, entendeu? Fazer uma força diferenciada, digamos assim. Tá? Acho que também talvez fosse uma estratégia interessante, porque se tu pegar essas 3 áreas, a oncologia, assistência materna infantil e as doenças crônicas, diabetes, hipertensão e nefropatias, tu basicamente cobre 90% de todos os problemas que levam a internações que poderiam e podem ser evitáveis, como a Gorete bem falou, né? Se você pegar um paciente diabético e compensá-lo, se você pegar um paciente hipertenso e compensá-lo, se você pegar um paciente oncológico e descobrir no início, você consegue evitar muitas e muitas e muitas internações, né? E por último, também reiterando o que o Alan já falou, de fato, eu tenho um viés aqui porque a minha esposa era psiquiatra infantil, mas eu vejo que realmente um ponto que o Alan tocou é muito importante. A gente tem que ter olhos voltados para a nossa juventude, né? Principalmente nesse quesito de álcool e drogas. Realmente é uma situação muito triste, é uma epidemia que nós temos hoje na nossa juventude. É uma coisa que infelizmente destrói a pessoa, destrói sua família, destrói todos aqueles com quem ela convive. E de fato eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado nesse aspecto, né? Nesse específico, né, da parte juvenil, da parte dos adolescentes, mas também da saúde mental como um todo, né? Eu acho que realmente a rede de CAPs, das casas de assistência, deve ser ampliada e deve ser vista realmente com um olhar diferenciado. E eu encerro aqui, fico à disposição para qualquer dúvida, viu? Queria parabenizar mais uma vez o Rubens pela iniciativa. Realmente, quanto mais a gente dialogar, mais a gente ouvir também a população, mais a gente consegue construir um plano conjunto e mais a gente consegue chegar junto num lugar mais longe do que a gente está hoje. Tá bom? Obrigado. É isso, Rodrigo. Na verdade, te agradecer também. De fato, tecnologia é indispensável. Tem até um comentário nesse sentido. Eu vou ler rapidamente os comentários das pessoas que participaram, tanto no Instagram quanto no Face. Registrando que todo o que for apresentado como proposta, a gente vai estar incorporando, a gente vai estar trazendo para o nosso grupo de debates, mas algumas informações merecem ser registradas. A Thaís Campos fala na importância do papel do SUS também em meio a isso tudo. Temos que defender o SUS, é importantíssimo, e no meio da pandemia isso ficou ainda mais claro. As pessoas que defendiam o Estado mínimo perceberam que, na verdade, não se sustenta na realidade, e quem sofre com isso, e há tentativas do governo federal de reduzir o papel do SUS, é justamente a população mais pobre. Samu Barroso destaca a questão das práticas esportivas em praças, que isso também é uma questão que ajuda bastante na parte de saúde. PH Cordeiro
destaca o diagnóstico de problema com dados concretos e principalmente apresentações efetivas das soluções para os problemas. O objetivo é justamente debater. Não somos donos da verdade, nós temos um ponto de partida. A gente imagina um programa Inova Saúde. Aí já chega o Alan e já diz, não, bora botar um prontuário eletrônico do cidadão. Aí já chega, por exemplo, o Rodrigo já diz, não, vamos incluir isso com a telemedicina, que aí já melhora a Semarc, e assim sucessivamente, que não há medicina, não há saúde sem tecnologia. Samuel também destaca a forma objetiva de se fazer esse debate, é assim que nós faremos todos os pontos daqui para frente. Edna Castro, ela mora no Tiriricá e precisa de um posto de saúde. Nós vamos fazer essa redistribuição, redivisão e reorganização no primeiro dia de gestão. É algo que não dá para esperar. E até a gente efetivar essa ampliação, especialmente das unidades básicas, a Força Municipal vai atuar e, como o Rodrigo disse, ela pode ter especialidades, até para facilitar o governo do Estado. O que nós não podemos ter é um prefeito que briga com o governo do Estado. Um vai numa direção e o outro vai no outro. Isso, Deus me livre, São Luís não aguenta mais. O que nós queremos é alguém que possa estar trabalhando junto. A Hilda Rodrigues destaca que tem que conhecer o território em loco, que é muito importante para traçar as estratégias. De fato, não adianta ter alguém só com a visão, por exemplo, única e exclusivamente da academia, mas sim quem está no dia a dia para poder complementar. A Léa Márcia fala em avançar em tecnologia em favor da ciência. Foi exatamente o que nós falamos, vai ser o nosso programa Inova Saúde. Reduzir a prevalência de doenças inférmicas como tuberculose, hanseníase e leishmaniose, justamente que afeta a população mais pobre da nossa cidade. Chega da gente naturalizar o sofrimento e a dor de milhares e milhares de maranhenses e de ludovicenses. É para eles que o governo tem que funcionar e é para eles que nós vamos olhar. O professor Lisboa fala que é importante conscientizar as unidades de urgência e emergência e os seus polos, como, por exemplo, Coab, Coatrac, Cidade Operária, Zona Rural, por exemplo, está registrado o professor Lisboa. E a Marjorie fala de melhorar a questão das consultas, da Semarc, a marcação de consultas. Isso foi tratado. O nosso objetivo era justamente fazer um diagnóstico de como está hoje, destacando aquilo que está certo, aquilo que está errado e, o mais importante, apresentar alternativas, apresentar o caminho. O objetivo do debate hoje era esse. Vou devolver para os nossos palestrantes só para eles fazerem os agradecimentos finais. Alan, por favor, com a palavra. Bom, Rubens, primeiro ratificar a riqueza desse momento, agradecer de uma nova vez aqui para ti essa oportunidade. Anota aí no caderninho também para a gente pensar em sorrir para o município de São Luís. Tu apresentaste aí 3 CELs, 3 centros de especialidades odontológicas, e eu estou te propondo da gente construir também Sorri Municipal, né? Que o Brasil recebeu 3 alcunhas na história, né? Um de país do futebol, que aquele 7-1 jogou pelo ralo, acabou, não somos mais. Outro de país do carnaval, que eu acho que a gente ainda merece. E o terceiro, lamentável, de país dos banguelas, né? Nós chegamos até 30 milhões de pessoas edêntulas no Brasil, 30 milhões de pessoas sem dentes. Então, anota aí também para a gente sonhar com o Sorri Municipal. Rubens, muito obrigado. A gente está junto nessa caminhada, tu sabe disso. Vou contigo para onde tu disseres. Só ligar, falar, passar mensagem que a gente está junto. Um abraço. Obrigado, Alan. A minha divergência com o Alan é que ele vai torcer pelo Flamengo e eu torço pelo Vasco. Aí é inconciliável e eu acho que a maioria de quem está assistindo hoje está contigo, viu, Alan? Não está comigo não nesse ponto. Gorete, por favor. Então quero agradecer também. Eu gostei muito, né? E a maioria das pessoas que fizeram alguma colocação está relacionado com a atenção básica. Então, é isso. A gente tem que investir na atenção básica, porque, com certeza, a gente vai reduzir a quantidade de pessoas nos hospitais. Então, eu estou à disposição. Convido, se quiser, um dia conhecer realmente a realidade lá na Vila Brasil comigo, porque aí conhece a realidade do nosso estado, do nosso município. Tá? Muito obrigada, eu estou à disposição. Registrado o convite, nós vamos aceitar com prazer, até porque tem que estar perto. Até porque uma coisa que eu não concordo é, em alguns casos, quando a gente vê pessoas terceirizando a responsabilidade. Eu vou ser o candidato a prefeito, que está na pré-campanha, eu vou assumir compromisso e eu que tenho que ser cobrado depois. Então, eu, de fato, tenho que estar no corpo a corpo. Não acredito em mudanças apenas em sala com ar-condicionado, não. Tem que ser pé no chão, tem que ser corpo a corpo, olho no olho. É esse o tipo de política pública que eu acredito. Rodrigo, suas considerações. De fato, realmente, é aquele lema que fala, uma coisa é você conhecer o caminho, outra coisa é você trilhar o caminho, né?
Então, de fato, esse corpo a corpo, Rubens, ele é essencial, acho que faz parte da tua essência, né? Pelo pouco que eu tenho visto aí, que eu conheço da tua trajetória, mas acho que tu tem essa característica, mas de fato é muito importante isso que agora te falou. E assim, só ressaltar mais um ponto também, que é muito interessante essa união que tem que ter entre Estado e município, para a gente conseguir fazer com que a política, de fato, a política de assistência à saúde ande, né? Então, a atenção básica tem que estar linkada com as unidades de referência secundária e terciária, que aí vão ficar com o Estado, já estão com o Estado, mas esse diálogo também institucional tem que existir, e eu sei que isso, com certeza, vai existir, vai até se ampliar muito mais, porventura, quando tu fores eleito. Então, agradeço muito a disposição, agradeço o convite e estou à disposição também sempre que for preciso, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Pessoal, e o objetivo era esse, não era fazer um debate acadêmico, único e exclusivamente, apesar de que nós temos, inclusive, vários professores aqui. O objetivo era apresentar as principais características do nosso plano de governo na área da saúde. A nossa atenção especial vai ser justamente na atenção básica, prevenir, cuidar no início. Esse é o papel do município. Nós já temos algumas propostas, como a atenção especial para a primeira infância, como é o caso do Inova Saúde, da Força Municipal de Saúde, do Sorri Municipal, quem sabe uma lei de incentivo à saúde. Todo mundo que tiver um gasto de saúde pode ser compensado no ISS ou eventualmente no IPTU. O objetivo é estar dialogando, debatendo, conversando com vocês, que dessa forma a gente vai construir uma São Luís cada vez melhor. Não tenho dúvida disso. Agradeço a todos que participaram do debate, agradeço a todos que nos assistiram. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, o debate será sobre educação. Quanto mais a gente debater, quanto mais a gente discutir, mais acertadas serão as propostas que serão encaminhadas à Justiça Eleitoral e serão principalmente cumpridas a partir de 1º de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite.